Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Enfermagem em Ação. Meu nome é Vicente Chilala e eu sou enfermeiro. No vídeo de hoje você vai aprender de forma detalhada tudo sobre os sinais vitais. O que você precisa saber sobre os sinais vitais está aqui neste vídeo. Por isso, quero lhe convidar a ficar até o final do vídeo para não perder nenhuma informação sobre os sinais vitais, que é muito importante para você que é enfermeiro ou para você que está se informando em uma das áreas da saúde. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Primeiro, vamos definir o que são os sinais vitais. Os sinais vitais são condições que nos vão permitir observar o bom funcionamento do organismo. Através da avaliação dos sinais vitais, nós conseguiremos identificar qualquer alteração no organismo do paciente. Por isso, é muito importante ter em conta quais são os parâmetros normais dos sinais vitais, porque sabendo os parâmetros normais dos sinais vitais, vamos conseguir identificar o que está alterado no organismo do paciente. Qual é a importância, qual é o papel do profissional da enfermagem na avaliação dos sinais vitais? O profissional da enfermagem tem um grande papel na avaliação dos sinais vitais, porque ele vai poder avaliar os 4 sinais vitais, que é a temperatura, o pulso, respiração e a pressão arterial. Vamos detalhar cada um desses 4 sinais vitais durante o vídeo, porque o nosso vídeo é sobre os sinais vitais. Outro ponto importante é que o profissional de enfermagem vai poder selecionar um equipamento adequado para aferir os sinais vitais. E outro ponto que é muito importante, que o profissional de enfermagem vai poder avaliar para identificar qualquer alteração em um dos parâmetros vitais. Quantos tipos de sinais vitais existem? Bem, existem muitas literaturas que afirmam ter 6 sinais vitais, que incluem a temperatura, o pulso, a respiração, a pressão arterial, a dor, que é considerado o 5º sinal vital, e, por último, não menos importante, também é considerado um sinal vital, é a saturação de oxigênio. Mas, no vídeo de hoje, vamos falar simplesmente dos 4 principais sinais vitais, ou seja, dos 4 sinais vitais mais comuns, os 4 sinais vitais mais observados, que é a temperatura, o pulso, a respiração e a pressão arterial. Então, vamos começar a definir o que é a temperatura. A temperatura está relacionada à quantidade de calor que é produzido pelo organismo e pela quantidade de calor que é liberado pelo organismo, isto devido a vários fatores. No nosso organismo temos um órgão chamado hipotálamo. O hipotálamo é o órgão responsável pela regulação da temperatura corporal. Qual é a variação normal da temperatura corporal? A temperatura corporal varia de 36 a 37,4 graus centígrados, pois que a partir de 37,5 considera-se que o paciente está com uma temperatura subfebril. Existem vários fatores que estão relacionados à perda de calor, desde o metabolismo, exercício físico e até mesmo em locais com temperaturas altas também há perda significativa de calor. A idade, o nível hormonal, principalmente em mulheres, também tem uma grande influência na alteração da temperatura. Existe uma grande diferença entre febre e hipotermia. Provavelmente tu deve se perguntar, mas Vicente, como assim febre e temperatura tem uma grande diferença? Eu explico. A febre, na maioria dos casos, está relacionada a um processo infeccioso. Já a hipotermia é quando o hipotálamo, que é o órgão responsável pela regulação da temperatura corporal, não consegue regular adequadamente. De lembrar que nos dois casos, tanto hipotermia como a febre, os pacientes ou o paciente podem apresentar temperaturas altas, mas só que na febre é devido ao processo infeccioso e na hipotermia é devido à incapacidade do hipotálamo de regular a temperatura corporal. Existem muitos termos para a classificação da febre. A pirexia, que é mesmo a febre, e temos 4 tipos de febre. Temos a febre intermitente, remitente, febre reincidente e a febre sustentada. O que é a hipotermia? A hipotermia é quando o paciente perde o calor de forma excessiva. E nesses casos temos a hipotermia leve, que vai de 34 a 36 graus centígrados,
a hipotermia moderada, que vai de 30 a 40 graus centígrados, e a hipotermia grave, que vai menos de 30 graus Celsius. Quando estamos diante de casos de hipotermia, seja uma hipotermia leve ou moderada, é muito importante que o profissional de enfermagem preste bastante atenção, porque pode indicar um sinal de alerta. Agora, quais são os locais para aferir a temperatura? Existem vários locais no corpo para aferir a temperatura corporal. Temos na via oral, via retal, axilar e também pode ser aferida no ouvido. Existem termômetros ideais para aferir a temperatura nesses locais mencionados anteriormente. E agora, vamos falar do pulso. O pulso é a distensão das paredes sanguíneas nas artérias e ela ocorre por minuto. O pulso normal para adulto está entre 60 a 100 pulsações por minuto e a depender de vários fatores, também como exercícios, idade e o metabolismo. Quando o paciente está em uma pulsação abaixo de 60, chama-se bradicardia e acima de 100 pulsações, taquicardia. Esses nomes são dados quando o pulso é aferido no tórax e se for no pulso, no caso, acima de 100 taquifigmia e abaixo é bradifigmia. Quais são os locais para aferir o pulso? O pulso é aferido em várias artérias: radial, temporal, braquial, propítea, ulnar e no dorso do pé. No pulso vamos avaliar três coisas muito importantes, que é a frequência, o ritmo e a amplitude. Variação do pulso de acordo à idade. Em um recém-nascido, o pulso vai de 120 a 150 pulsações por minuto. Em uma criança, o pulso vai de 90 a 140 pulsações por minuto. Em uma criança com a idade pré-escolar, vai de 80 a 110 pulsações por minuto. Em um adulto, tal como já dissemos anteriormente, vai de 60 a 100 pulsações por minuto. Existem várias literaturas que mostram outros valores normais, por isso vale ressaltar que a ciência é dinâmica e não é estática. E agora vamos à respiração. A respiração refere-se ao número de ciclos respiratórios por minuto, que é a inspiração e a expiração que contam em um ciclo. Qual é o ciclo respiratório normal em uma pessoa idosa? Ou seja, no adulto, a respiração vai de 12 a 20 ciclos por minuto. Assim como já mencionamos anteriormente, todos os sinais vitais podem ser alterados devido a vários fatores e na respiração não foge a regra. Por intermédio da expiração, o diafragma fica totalmente relaxado. Quando o paciente apresenta uma respiração entre 12 a 20 pulsações a 20 ciclos respiratórios por minuto, disse que o paciente está com eupneia. Acima de 20 é taquipneia e abaixo é bradipneia. De lembrar que quanto mais a pessoa cresce, mais os ciclos respiratórios vão diminuindo, que é um dos fatores principais da alteração dos sinais vitais, a idade. Existem várias nomeações dos ciclos respiratórios. Primeiramente, temos a eupneia, que é a respiração normal, taquipneia, quando a respiração está aumentada, bradipneia, quando a respiração está diminuindo, apneia, a ausência da respiração. Chain stop é quando há um aumento da frequência e a ausência da respiração em segundo. Existem também outras nomeações da respiração. Agora vamos falar da pressão arterial. A pressão arterial é a pressão exercida do sangue nas paredes das artérias, ou seja, é a sensação que sentimos ao comprimir uma artéria contra um plano resistente. Na pressão arterial temos a sístole e a diástole. A sístole é a pressão maior. Quais são os fatores que influenciam na pressão arterial? Existem vários fatores que podem influenciar na pressão arterial. Temos o sexo, tabagismo, o álcool, estresse, atividade física e o uso de medicamentos podem alterar a pressão arterial. Classificação da pressão arterial. Temos a sístole normal, menos que 120 mm por mercúrio, e a diástole, menos que 80 mm por mercúrio, considera-se normal. A pressão elevada, 120 a 130 mm por mercúrio, que é a sístole, e a diástole, mais de 86 mm por mercúrio. Na hipertensão no estágio 1, vai de 130 a 140 mm por mercúrio, e na diástole, 80 a 90 mm por mercúrio.
Bem, chegamos ao final de mais uma aula, de mais uma explicação sobre os sinais vitais. Se você chegou até o final e não é inscrito, quero lhe convidar a se inscrever no canal, colocar o like, compartilhar com seus amigos que também estão se formando na área da saúde para terem noções suficientes, noções básicas sobre os sinais vitais. Pela sua atenção, muito obrigado e até aos próximos vídeos.